Gente, o assunto agora é muito interessante, porque é um conhecimento que a gente vai levar para a vida, né? Vamos falar de bolsa pesada, mochila pesada nas costas das crianças? Qual é a melhor forma de usar? A gente tem um peso máximo que as nossas costas podem aguentar? Para falar sobre isso, eu estou com o médico ortopedista, Dr. Maurício Marteleto. Tudo bem? Olá. Seja bem-vindo, prazer te conhecer. Prazer é meu, todo meu. Uma honra estar aqui no programa Mulheres. A honra é toda nossa. Que assunto importante, né? Eu acho. Porque eu estava até comentando agora há pouco. Dá muita aflição de ver a criançada com aquela mochila super pesada que pesa 1/3 do peso deles. Gente, é uma loucura, E eles né? carregando aquilo para a escola muitas vezes, né? Exato, tudo assim, eles não pensam muito nessa história, né? Eu participei uma vez de um estudo em que eu fui até a escola e eu pesei a criança e a mochila. A criança pesava 30 quilos, a mochila pesava 10. Então, é 1/3 do peso da criança. Aí eu pesei a mãe, 70 quilos, e a mochila Botou pesava a criança 10. nas costas da mãe. Não, eu pus um peso, uma milha de academia dentro da mochila da criança, que já tinha 10 quilos. Eu dei para a mãe e falei assim, agora só carrega isso aqui. Pra ver como Ótimo. é que é, Uma boa dinâmica essa para sentir na pele. Eu fiz vários casos disso aí. Eu acho super importante. Então, legal. fica de alerta. Eu vou dar um recadinho e já volto pra gente aprofundar esse assunto. Combinado. Tá bom, doutor? Inclusive tem aqui, olha só, várias maquetezinhas de coluna pra gente entender, porque isso a longo prazo pode ser devastador, né? Justamente pra gente entender esse mecanismo de trauma que o peso excessivo causa. Tá certo. Aí minha filha, eu peguei a mochila dela e falei, filha, como é que você tá dando conta de carregar isso aqui? Ela falou, que eu trouxe todo o material porque eu tinha muita lição no final de semana. Pois é. Num caso desse, o que a criança deve fazer? Dividir em mais de uma bolsa? Fica difícil de carregar realmente, né? Eu acho que o ideal seria que essas crianças tivessem, uma escola que tivesse condições de ter um armário para guardar, deixar os livros assim, que não usa todos os dias. Para não precisar ficar carregando não precisar tudo ficar isso. carregando para casa, Levar casa só a pra matéria escola. do dia, né? Os livros da matéria A do maioria dia. das escolas hoje em dia não tem. Então o ideal seria que essa criança levasse realmente uma mala de rodas, como essa, por exemplo. Eu ia uma mala de perguntar qual é a rodas, ideal. né? É uma mala de rodas, né? Se você vai carregar... Deixa eu trazer para frente então, aqui, ó. Vamos trazer Faz aqui na frente para o pessoal conseguir ver qual que é o Vamos trazer mais movimento ideal. uns números assim para a gente conversar, né? Por exemplo, o ideal é a criança usar uma mala nas costas, né? Da forma correta, a gente vai mostrar aqui, com as duas alças, né? De até 3 quilos. Uma vez que o peso vai exceder 3 quilos, então você vai carregar vários livros, etc., coloca aqui e usa a rodinha. Ah, tá. Entende? Então o melhor caminho é a rodinha. Por que eu estou falando isso? Por quê? O esqueleto da criança, a gente tende a achar que a criança é um adulto pequeno, não é. O esqueleto da criança é um esqueleto em formação, então ele apresenta uma série de cartilagens macias que precisam ser respeitadas. Se carregar muito peso, vai representar que essa criança no futuro possa desenvolver talvez um problema de coluna degenerativo. Mostra pra gente na maquete, então, do que você está falando. Quais são as estruturas que sofrem quando a gente pega muito peso nas costas? Olha, quando pega peso nas costas, essas que a gente chama de facetas articulares aqui, são essas articulações aqui, né, posteriores. Inclusive essa é a parte lombar, né, que apresenta maior peso. O tronco e a cabeça, né, apresentam uma disposição de forças axiais. Então o que vai acontecer? Pode acontecer fraturas da parte interarticular, ocasionando o que a gente chama de espondilolistese. O nome não importa, mas é um escorregamento da vértebra. Né? Isso pode acontecer com excesso de peso, né, que a criança carrega, ou pode mesmo surgir hérnias de disco, etc. Aqui, por exemplo, você tem um surgimento de uma hérnia de disco, um pedaço da cartilagem... Paradinho para o pessoal conseguir ver. É isso aqui? Essa parte vermelhinha? Isso, é um pedaço da cartilagem que sai do disco intervertebral em direção à raiz nervosa, pressionando e causa uma espécie de pressão na raiz nervosa. Isso dói muito. Tá. Agora, a parte da coluna, a porção da coluna que mais sofre com o peso excessivo é mesmo a lombar. Não é tanto a cervical? A cervical também sofre por causa da postura, você imagina, né? Então, a lombar vai adquirir, então, uma posição de hiperlordose. Para isso, aí a cervical pode adquirir essa postura para frente aqui. E essa postura acaba sendo um esforço excessivo dessas articulações, vai ocasionar uma sobrecarga de forças que vai realmente piorar ou vai causar um desgaste precoce das articulações. No caso das crianças é pior ainda porque essa cartilagem, esse osso ainda está em formação. Então, é mais prejudicial ainda. É mais prejudicial. É por isso que as crianças não são admitidas nas academias
de ginástica para fazer musculação e outras atividades de peso. A partir de quanto? A partir de 16 anos. 16 anos, né, que é permitido, tá certo. Agora, você falou com relação ao peso, que muitas vezes a gente descobre que a mochila tá aí com 1/3 do peso da criança, o que é um absurdo. Sim. Tem uma porcentagem do peso que a criança consegue carregar? Digamos uma criança por volta de 3 quilos. Eu acho que por volta de 3 quilos em direção à 3 linha quilos o quê? média. Para uma criança de 30 quilos? Seria tipo 10% do... Seria 3 quilos, 10% do peso. Ah. E vamos manter essa porcentagem para as crianças maiores, tem mais de 30 quilos, né? Ao redor de 10% desse peso. Então, se pesa 40 quilos, 4 quilos. 4 quilos, tá. Ok? 10%. Isso máximo, né? Esse peso deve ser carregado ao longo da linha média do corpo. Qual é a linha média do corpo? É essa aqui. Né? Então, um peso carregado ao longo da linha média do corpo é isso aqui. Não lá, a isso gente está aqui. vendo até, ó lá, uma artezinha que mostra, porque a mochila também tem uma posição adequada para ficar no corpo da gente, né? Ela não pode ficar nem muito para baixo, nem muito para cima, é isso? Exato, porque a distribuição de forças aí vai fazer com que você sobrecarregue e vamos dizer assim, desgaste um lado, digamos, se estiver carregando errado. Olha aquela garota ali. Vem pra cá para o pessoal conseguir ver direitinho. Aí a gente... Carregando o peso de um lado do corpo, tá vendo? Tá. Essa garota aqui está carregando o peso aqui. Então, Quer dizer, mochila assim a maior parte do peso está incidindo do lado direito do corpo dela. Tá. Isso vai ocasionar uma sobrecarga muscular desse lado, né? Que pode causar problema. Então, um desbalanço de peso, vamos dizer, vai causar um desgaste precoce também do esqueleto. Então, uma alça só não. Então, o ideal é colocar as duas e regular esse ajuste de altura. Exato, e não usar um peso maior, digamos que 5 quilos, para você, por exemplo. Mas quanto você pesa? Eu tô com 51. Em 51, 5 quilos. 5 quilos. Até no máximo 5 quilos. E aí, tem alguma questão com relação... Eu vejo muita criança colocando no limite máximo e deixando a mochila super pendurada aqui embaixo, assim, ó. Eu fico chateado quando eu vejo essas coisas. Porque aqui tá sobrecarregando mais ainda? Aí tá sobrecarregando, porque aí tá causando uma espécie de lordose lombar, né? Que é essa curvatura na parte de baixo da coluna, isso aqui. que vai forçar justamente esse lado. Então, o ideal é puxar aqui. Isso. E aí eu ia fazer mais uma pergunta. Quanto mais próximo da linha média do corpo, melhor. Tá, no meio das nesse costas, para sentido, ficar mais... Isso. Tá. Agora, tem algumas mochilas que tem uma presilhinha aqui na frente. Sim. Que normalmente é umas mochilas de trilha e tudo mais, que são seguras para você fazer longas caminhadas, teoricamente, né? Sim. Contanto que não tenha muito peso. Elas são legais para a escola também? Para quem vai caminhar, por exemplo, até a escola, para quem vai pegar o ônibus? Eu acho que interessante? sim, é interessante. Alivia o peso de alguma forma? Não alivia tanto, porque ele talvez modifique um pouco a distribuição de carga ao longo da coluna. Porque uma coisa é a força que incide em cima do ombro, outra coisa incide sobre a coluna. Então, se a força está nessa posição aqui, né? Vai continuar, mas vai sobrecarregar uma outra estrutura. Sim. Agora, isso também vale para as bolsas, viu, mulherada? Exato. A gente quer carregar a casa inteira, que nem uma tartaruga nas bolsas. A gente quer carregar a vida. Então, esse é um problema sério, né? Vale essa máxima Vale também a máxima de 10%. dos 10%, dos 3 quilos, né? Na verdade. 3 quilos. Normalmente a gente, vamos dizer assim, eu digo isso para todos os pacientes que eu opero. Né, os pacientes que acabam tendo que operar de hérnia de disco. Hoje em dia é uma coisa mais simples, a gente interna, dá alta no mesmo dia. Até por esse motivo, eu preciso enfatizar isso para o paciente, que aquilo não é uma coisa qualquer. Embora a cirurgia seja muito tranquila de fazer, fácil de fazer sem cortar, o ideal é não precisar. Claro. Né? Então, o que acontece? A pessoa carrega 3 quilos de encontro à linha média do corpo, ela não está forçando demais as articulações da coluna. Mas aí a gente tem uma posição melhor para carregar a bolsa? Seria aqui? Seria aquela bolsa com a alça mais comprida aqui do ladinho do corpo, que atravessa e cruza o corpo? Isso. Ou aqui? Exato. Essa é uma das posições possíveis, mas aí alternando uma mão direita com a esquerda. Tá. Né? Outra coisa que é bem errado é isso aqui, que as mulheres carregam assim a bolsa. Isso. Eu fico nervoso quando eu vejo isso, mas eu vejo na rua assim, a maioria assim. Tem uma amiga reclamando até de dor no cotovelo por causa dessa posição. Exato. Aqui. E outra forma de carregar é essa do ombro, né? Aqui.
Essa é a mais clássica, assim. É a Mas mais se você- clássica. mas se você carrega a bolsa desse jeito, da forma como você está carregando, né? Com 3 quilos não tem grande problema, porque o desbalanço não é muito grande, né? O problema é quando a gente percebe que está pesando O demais, problema né? é o peso. E o que aí acontece nesse a longo caso. prazo, no caso desse peso? Você já falou da sobrecarga e Mas tudo é- mais, mas a questão muscular também Desgasta. sofre muito? O músculo se distende, causa o desbalanço muscular, é uma atitude anti-ergonômica que a gente chama, né? E essa força axial vai se distribuir de tal forma que vai estirar a musculatura, vai romper o músculo, vai doer, né? O músculo privado de oxigênio dói e aí a inflamação, a dor da coluna. Além disso, você tem uma sobrecarga da faceta articular, você tem uma hipertrofia em função do desgaste errado e precoce daquela articulação, e você vai ter consequências disso, por exemplo, porque as articulações não vão deslizar da mesma maneira que as articulações normais. Então você pode ter dor em função do desgaste articular. Tá. Além disso, podem surgir as hérnias de disco, que são aquelas protrusões do disco. Ó, eu vou mostrar Tem para você. adolescente aparecendo com hérnia? É bem raro, viu? É raro? Hérnia de disco em adolescente é raro. Ah, Ó, a não ser que ela seja traumática, mas isso é um outro capítulo. Aqui está o disco intervertebral. O disco intervertebral é uma espécie de cartilagem que fica entre um osso e outro, entre uma vértebra e outra, né? Então, esse disco intervertebral, ele pode sofrer uma força de compressão, né, que a gente chama de compressão axial, mas o que importa é que o indivíduo está esmagando o disco porque está carregando peso, né? E isso pode ocasionar a ruptura desse disco. Dentro do disco existe uma gelatina, uma espécie de cartilagem diferente da parte externa, né, desse disco. Aqui tem um modelo que mostra bem isso. Um disco normal, um disco normal isso, fica paradinho assim para ele... E aí, legal. Ah, e um disco com hérnia, que é esse disco aqui, né? Então ele rompe o peso da pessoa. a hérnia é isso aqui, então. É Exato. essa ruptura. É exato, a Entendi. ruptura do anel fibroso com a saída dessa gelatina, provocando uma compressão dessa estrutura chamada raiz nervosa. Quando acontece isso, então a pessoa vai desenvolver a tal das dores da hérnia de disco. Tá. São umas dores diferentes da dor da coluna. Entendi. Entendeu? É uma dor que irradia para a perna, que adormece o pé, que perde o movimento, que pode levar para a perda dos movimentos definitivos. E altamente limitante, né, gente? Olha, com que assunto certeza. importante, hein? Sabe o que eu vou fazer quando chegar em casa? Primeira coisa, vou no YouTube e vou mostrar esta entrevista de cabo a rabo para minha filha, para ela entender a seriedade desse assunto, gente. E aí, mais dúvidas, começa a seguir o Dr. Maurício no Instagram. Isso é importante também. Isso, exato, é importantíssimo. Né? Porque a gente dá diariamente, bastantes dicas Ai, que bom. sobre esses e outros assuntos. Sim, sobre saúde, né? Que é o Sobre que a saúde gente de precisa. forma geral. Preservar ao Não máximo. sobre doenças, sobre saúde. É isso. Arroba DR Maurício Marteleto lá no Instagram. Arroba DR Maurício Marteleto. Muito obrigada, viu? Olha que legal. Prazer te conhecer. O tempo passa rápido, Não né? A gente é? Parece queria que foi assim, falar mas já mais estamos coisas. conversando há um tempão. É. Mas volte, por favor. Volto. Tá bom? Tá bom. Pra gente continuar não só com esse assunto, como tantos outros. Porque dor, ninguém quer viver com dor, né? A gente Ninguém quer. A gente quer evitar. A gente não merece. Ninguém merece. Obrigada, viu, doutora? Até Muito uma próxima. obrigado, Prazer te Eugênia. conhecer, Até viu? logo. Muito bom. Agora...